Oi, bebês! Oi, amores! Vamos recomeçar as nossas aulas sobre botânica, tá bom? Tô toda de verdinho, fazendo cara de rica, com cabelo arrumada, a unha feita, para ficar pertinho de vocês e passar o máximo de ensinamentos que a gente puder. A ideia agora é nos aproximarmos cada vez mais dos conteúdos que vão cair no Enem. E botânica, sem dúvida nenhuma, amores, é um conteúdo extremamente importante. Na aula anterior nós falamos sobre briófitas. Hoje nós vamos falar sobre pteridófitas. Esses dois vegetais, esses grupos de vegetais, eles têm algumas características em comum. É legal a gente também memorizar isso. A característica em comum que briófitas e pteridófitas possuem seria, primeira coisa, eles têm polinização hidrófila. O gameta masculino ainda se desloca em direção ao feminino, através de um processo chamado de quimiotactismo. Isso significa o quê? Que esses vegetais ainda dependem do ambiente aquático para a reprodução. Que reprodução? Metagênese ou alternância de gerações. Ok, amores? Agora vamos começar a falar a respeito das características evolutivas das pteridófitas. Duas características extremamente importantes e muito cobradas em prova. Anotem aí a primeira característica evolutiva, o aparecimento dos vasos condutores. Elas são as primeiras plantas vasculares. E a outra característica evolutiva, que ela vai permanecer também agora em todos os vegetais, é o aparecimento da fase diploide como fase permanente. Quem é a fase diploide? Esporófito. Então o esporófito passa a ser permanente e o gametófito transitório. Essas duas características evolutivas, amores, anotem. É muito importante e tem muita chance de ser cobrada em provas. Agora vamos trabalhar as características do grupo, que na realidade não chegam a ser características evolutivas, mas são características peculiares. Essas plantas já passam a ter raízes, caules e folha. E o caule, amores, olha essa imagem aqui. Esse caule é um caule subterrâneo, chamado de rizoma. Ele só aparece nas pteridófitas e nas bananeiras. Como é uma peculiaridade, ele pode aparecer em provas. Outra característica também desse grupo. Essa fase permanente, que é a fase do esporófito, é a fase que você visualiza na planta. Então, quando você olhar para uma samambaia, que é o exemplo clássico de pteridófita, você está vendo um esporófito. Agora vamos trabalhar a reprodução, que é a parte importantíssima dentro desse grupo de vegetais. A reprodução ela continua sendo igual à das briófitas, metagênese ou alternância de gerações. Eles continuam tendo uma fase do ciclo de vida haplodiplobiontes. A fase haploide é o gametófito, sempre. E a fase diploide é o esporófito. Vamos ver aqui essa imagem, observe bem essa imagem que ela aparece muito em provas. Eu vou comentando e você vai analisando a imagem junto comigo. Observe que a samambaia é o esporófito. E você vê de forma bem clara que existem umas bolsinhas no esporófito chamadas de soros, que na realidade é o esporângio. Dentro dos soros, continue olhando para a imagem, ocorre uma reprodução assexuada também por esporulação. Cada esporo haploide, ele vai cair no substrato e vai dar origem ao prótalo, que é esse coraçãozinho que vocês estão observando aqui. Esse coraçãozinho é o gametófito, só que ao contrário das briófitas, o gametófito ele é monóico. E lá no prótalo, que é o gametófito, ocorre uma reprodução sexuada por fecundação cruzada. Não. Cruzada, mas não. Agora, essa é a pegadinha, ela é por autofecundação. Como a planta é monóica, ela se autofecunda. Essa autofecundação ainda depende de um hormônio liberado pela ósfera, que está dentro do arquegônio. E, obviamente, o movimento vegetal quimiotactismo e a polinização hidrófila permanecem nesse grupo. Então, o que é que vai acontecer? Quando ocorre essa autofecundação, dentro do prótalo, olha de novo, vai surgir, amores, um esporófito jovem. Esse esporófito jovem ele vai crescer
e vai dar origem à samambaia, que é o esporófito adulto. Então é bom você lembrar que assim que o esporófito ele deixa de fazer ou de ter dependência com o gametófito desaparece. Gametófito transitório desaparece. E aí você vê quem aparecer? O esporófito, que é a samambaia. Amores, a dispersão continua sendo por esporos. Nada de flor, nada de semente. Continuam sendo o quê? Criptógamas. Amores, bebês, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e não esqueçam de fazer sempre a comparação entre as briófitas e as pteridófitas, as comparações a nível de evolução e as comparações a nível, obviamente, de peculiaridades de cada grupo. Beijo, bebês, beijo, amores, adorei estar com você mais uma vez. Tchau!